Minhas amigas ricas zombaram do meu vestido de brechó na festa de gala. Naquela noite, arrematei o item principal do leilão beneficente, deixando elas de queixo caído. Meu nome é Carolina, tenho 36 anos, e navego pelas águas turbulentas da alta sociedade da minha cidade com a discrição de um submarino nuclear. Por fora, para o meu seleto, e, sejamos honestos, um tanto quanto superficial, círculo de amigas, sou a Carol gente boa, a esforçada, aquela que tem um escritório de consultoria boutique, eufemismo que elas inventaram para o que imaginam ser meu ganha-pão modesto. Por dentro, sou a fundadora e CEO anônima da Auratech Sustentáveis, uma empresa de tecnologia verde que, nos últimos 5 anos, tornou-se uma das líderes de mercado na América Latina, com um valor que faria os maridos e pais das minhas queridas amigas parecerem aprendizes de banqueiro. Ninguém, absolutamente ninguém naquele círculo, sonha com a real extensão do meu patrimônio ou com o fato de que a principal patrocinadora do evento mais aguardado do ano, o baile de gala beneficente da cidade, é a minha pequena Auratech, através de uma fundação discreta que criei para minhas ações filantrópicas. Minhas amigas, Beatriz, Fernanda e Patrícia, o triunvirato do supérfluo, são um capítulo à parte. Nos conhecemos nos tempos de um colégio interno caríssimo, para onde meus pais, com muito sacrifício na época, me enviaram na esperança de um futuro brilhante. Eu era a bolsista, a estranha no ninho. Elas, as herdeiras, as patricinhas que já nasceram com o passaporte carimbado e o cartão de crédito sem limites. De alguma forma, nossa amizade perdurou, ou melhor, se transformou numa espécie de dinâmica bizarra onde eu sou o contraponto pé no chão que elas adoram ter por perto para se sentirem mais, evoluídas e magnânimas, talvez. Ou apenas para terem alguém para comparar e se sentirem superiores. A vida delas é um desfile interminável de lançamentos de coleções, inaugurações de restaurantes da moda, viagens para Saint-Barths e uma competição velada para ver quem ostenta a bolsa mais cara, o diamante mais brilhante, o marido mais bem-sucedido, leia-se, rico. E eu, com meu estilo mais clássico e discreto, meu carro de um modelo já fora de linha, mas que funciona perfeitamente, obrigada, e meu apartamento elegante, porém funcional, sou constantemente alvo de seus conselhos e de sua piedade mal disfarçada. Carol, querida, você precisa se soltar mais. Comprar aquela Birkin que está na fila de espera há meses. É um investimento, Beatriz, a autoproclamada líder do grupo, me disse outro dia, enquanto folheava uma revista de luxo no salão de beleza onde fazíamos as unhas, eu, com meu esmalte nude de sempre, e elas, com as últimas tendências de nail art que custavam o meu aluguel. Ou aquele colar de esmeraldas que vimos na vitrine, lembra, Fê, emendou Patrícia, a mais nova rica do grupo, após um casamento vantajoso. Combinaria tanto com seu tom de pele, Carol. Mas, é verdade, o preço é um pouco salgado, né? E trocavam aquele olhar de cumplicidade, de quem compartilha um segredo sobre a pobretona esforçada do grupo. Eu apenas sorria, com a paciência de um monge tibetano. Se elas soubessem que o valor daquele colar de esmeraldas mal cobriria os impostos sobre os lucros da Auratech no último trimestre. Mas qual seria a graça? Eu gostava da minha vida anônima. Permitia-me observar o mundo delas como um antropólogo estuda uma tribo exótica, sem a necessidade de me conformar aos seus rituais de ostentação. E, no fundo, havia uma satisfação secreta em saber que a empresa que eu construí do zero, com princípios de sustentabilidade e inovação, era a mesma que, indiretamente, financiava parte daquele circo de vaidades através do patrocínio ao baile de gala. O baile de gala beneficente da cidade era o evento do ano. Uma noite de puro glamour, com um leilão de obras de arte e experiências exclusivas para arrecadar fundos para diversas instituições de caridade. Para minhas amigas, era o ápice da temporada social, a oportunidade de exibir seus vestidos de alta costura, suas joias deslumbrantes e, claro, de fofocar sobre quem estava com quem usou o quê, e quem deu o lance mais alto no leilão, geralmente os maridos delas, numa competição velada de egos e extratos bancários. Este ano, a Auratech, através da Fundação Lumen, meu braço filantrópico, era a patrocinadora master do evento. Ninguém sabia da minha ligação com a fundação, exceto meu conselho de administração e meu advogado. E eu pretendia manter assim. Pelo menos, até certa parte da noite. Os preparativos para o baile, no nosso grupo de WhatsApp, começaram com meses de antecedência. Fotos de vestidos de estilistas renomados, debates acalorados sobre qual joalheria tinha as peças mais impactantes, a angústia de conseguir um horário no cabeleireiro e maquiador mais badalado. Eu acompanhava tudo com um distanciamento divertido. E você, Carol? Já decidiu o que vai usar? Fernanda me perguntou, numa chamada de vídeo onde ela exibia, orgulhosa, seu novo vestido valentino, que custava o preço de um carro popular. Pelo amor de Deus, não me apareça com aquele seu pretinho básico de novo. É uma noite para brilhar. Não se preocupem, meninas, respondi, com um sorriso enigmático. Este ano, terei um vestido especial. E especial ele era. Não pela etiqueta de preço ou pelo nome do estilista, mas pela história e pela beleza única.
Eu a havia encontrado num brechó chiquérrimo em Paris, numa das minhas viagens de negócios, que elas achavam ser férias econômicas. Um vestido vintage, de um costureiro francês dos anos 50, de seda pura, num tom de azul noite profundo, com um bordado discreto de cristais no corpete. Uma peça única, atemporal, que me custou uma fração do que elas gastariam apenas no aluguel de suas joias. Mas, para mim, ele era perfeito. E carregava a aura de uma elegância que dinheiro nenhum poderia comprar. O ataque do vestido de brechó, como eu apelidei o episódio em minhas memórias, aconteceu uma semana antes do baile, durante um chá da tarde na mansão de Beatriz. Ela havia insistido para que eu levasse o meu vestido para que elas opinassem e me ajudassem a escolher os acessórios certos. Eu sabia que era uma armadilha, uma oportunidade para elas dissecarem minha escolha e, provavelmente, me oferecerem algum vestido emprestado de suas coleções para me salvar do vexame. Mas fui, mesmo assim. Com meu vestido azul noite numa elegante capa protetora. Então, Carol, querida, mostre-nos a preciosidade, Beatriz disse, com aquele tom de falsa animação que ela usava quando estava prestes a dar o bote. Com uma calma teatral, abri a capa e revelei o vestido. Houve um silêncio inicial. Vi os olhos delas percorrerem o tecido, o corte, o bordado. E então, a primeira farpa. Nossa, Carol, ele é diferente, disse Patrícia, com uma careta que ela tentou disfarçar de sorriso. Bem. Clássico, né? É lindo, Carol. De que estilista é? Nunca vi nada parecido nas últimas coleções, Fernanda comentou, já com o celular na mão, pronta para googlar a etiqueta, que, claro, não existia mais no vestido vintage. Respirei fundo e soltei a bomba, com a maior naturalidade do mundo. Ah, obrigada, Fê. É um achado incrível, um vintage original dos anos 50. Encontrei num brechó maravilhoso em Le Marais, em Paris. Vocês não vão acreditar no preço que paguei. Uma pechincha. O silêncio que se seguiu foi mortal. Vi os olhos de Beatriz se arregalarem em puro horror. Fernanda engasgou com uma Caron. Patrícia levou a mão à boca, como se tivesse visto uma assombração. Brechó, Carol, Beatriz finalmente conseguiu dizer, a voz esganiçada. Você vai usar um vestido de brechó no baile de gala da cidade? Sim, por quê? Não é lindo? Perguntei, com a maior inocência. Lindo pode até ser, querida, ela respondeu, recuperando a compostura e o tom condescendente. Mas, um brechó. Para o evento do ano. Onde estarão todos os fotógrafos, toda a alta sociedade? Carol, isso é, socialmente arriscado, para não dizer suicida. Arriscado por quê, Bia? Porque não tem uma etiqueta de 5 dígitos pendurada nele, retruquei, ainda sorrindo. Não é só isso, Carol, Fernanda interveio, com um ar de quem explica o óbvio para uma criança de 5 anos. É a imagem. A procedência. As pessoas comentam. Você não quer ser a coitadinha do vestido de brechó, quer? Na verdade, Fê, eu não me importo nem um pouco com o que as pessoas vão comentar, respondi, a calma começando a dar lugar a uma leve irritação. Eu amei o vestido, ele me caiu como uma luva, e me sinto linda nele. E, para mim, isso é o que importa. Mas e a gente, Carol? Patrícia choramingou. Nós somos suas amigas. Vamos estar com você. Vão achar que a gente não te emprestou um vestido decente. É constrangedor. Ah, então o problema era a imagem delas. Previsível. Meninas, eu disse, com uma firmeza que a surpreendeu. Agradeço a preocupação. Mas a escolha do meu vestido é minha. E eu garanto a vocês que não farei feio. Pelo contrário. Elas se entreolharam, claramente não convencidas, mas perceberam que eu não cederia. O resto do chá da tarde foi um festival de indiretas sobre saber se portar, manter o nível e a importância de causar uma boa primeira, e segunda, e terceira, impressão. Eu apenas sorria e tomava meu chá de camomila, enquanto, por dentro, a contagem regressiva para o baile e para o meu pequeno show particular ficava cada vez mais emocionante. No dia do baile, enquanto elas se submetiam a horas de cabeleireiro, maquiagem e produção, eu me arrumei em casa, com calma. Vesti meu vestido azul noite, que caía como uma segunda pele, realçando o que eu tinha de melhor. Coloquei um par de brincos de safira discretos, herança da minha avó, um valor sentimental imenso, mas que elas certamente julgariam simples demais, e uma sandália elegante, mas confortável. Olhei-me no espelho. Eu me sentia linda, confiante e, acima de tudo, autêntica. Encontrei-as no lobby do hotel onde aconteceria o baile. Elas estavam deslumbrantes, claro. Beatriz num vermelho fatal, Fernanda num dourado ofuscante, Patrícia num rosa choque que parecia gritar: olhem para mim. Todas pingando diamantes e ostentando as bolsas do momento.
Quando me viram, seus olhares foram uma mistura de pena e um certo alívio disfarçado, alívio por eu, com meu vestido modesto, não ameaçar o brilho delas. Até que não está tão ruim, Carol, Beatriz comentou, com a generosidade de uma rainha falando com uma plebeia. O corte é bom. Mas ainda acho que um pouco mais de brilho não faria mal. Eu estou ótima, Bia. E pronta para uma noite inesquecível, respondi, com um sorriso enigmático. Entramos juntas no salão deslumbrante, decorado com o tema Noite Estrelada. Lustres de cristal, arranjos de flores exóticas, o burburinho elegante da alta sociedade. Meus holofotes estavam todos ali, a postos. Elas, minhas amigas, imediatamente se dispersaram, caçando os fotógrafos, cumprimentando os nomes importantes, iniciando o ritual de ver e ser vista. Eu me dirigi discretamente ao bar, peguei uma taça de champanhe, do bom, patrocinado pela minha Fundação Lumen, e me posicionei num canto estratégico, de onde podia observar o movimento e, principalmente, o palco onde, mais tarde, aconteceria o leilão beneficente. Elas riam do meu vestido, da minha suposta simplicidade, da minha falta de classe. Mal sabiam elas que a pobretona esforçada do grupo não só era a anfitriã secreta daquela festa, como também estava prestes a dar o lance mais alto da noite, não apenas por uma obra de arte, mas pela própria dignidade. A noite estava apenas começando. E o leilão, meus caros, prometia ser memorável. O baile de gala beneficente da cidade era, como em todos os anos, um espetáculo à parte. O salão do Teatro Municipal, com seus afrescos restaurados e seus imponentes lustres de cristal, cuja manutenção, eu sabia por alto, havia sido parcialmente custeada pela doação anônima da minha Fundação Lumen no ano anterior, estava abarrotado de uma fauna que eu já aprenderá a classificar com um olhar quase antropológico. Havia os tradicionais endinheirados, com seus sobrenomes de quatrocentões e uma elegância discreta, porém inabalável, os novos ricos, exibindo logotipos de grifes da cabeça aos pés como se fossem medalhas de honra ao mérito, os políticos e aspirantes distribuindo sorrisos e apertos de mão estratégicos, e, claro, o meu grupo, o das socialites por osmose, onde minhas queridas amigas Beatriz, Fernanda e Patrícia reinavam com suas plumas e paetês. Eu, com meu vestido azul noite de seda pura, o tal achado de brechó, sentia-me surpreendentemente confortável. Enquanto elas, ao meu lado, ajeitavam nervosamente os decotes tomaraquicaia, equilibravam-se em saltos vertiginosos e conferiam a maquiagem a cada 5 minutos nos espelhos de suas microbolsas de festa, que mal cabiam um batom e um cartão de crédito, eu circulava com uma leveza que as intrigava e, secretamente, as irritava. Elas não entendiam como eu podia estar tão serena. Tão simples. Tão fora do padrão daquela noite de ostentação. Carol, querida, você não quer que eu te apresente ao Gustavinho Pimenta de Bueno? Beatriz me abordou, puxando-me pelo braço com uma falsa intimidade, enquanto seu marido, o industrial endividado Aparício, fingia interesse numa conversa com um vereador. Ele é herdeiro de uma rede de supermercados, um partidão. E está solteiríssimo. Quem sabe, né? Com um bom empurrãozinho. Ela me olhou de cima a baixo, o olhar parando brevemente no meu vestido, e acrescentou com um suspiro, e um guarda-roupa novo, claro. Sorri com doçura. Agradeço a preocupação, Bia. Mas estou ótima assim. E o Gustavinho, pelo que me lembro, ainda usa fraldas emocionais. Prefiro homens que já saíram do desmame. Beatriz me fuzilou com os olhos, mas disfarçou com uma risadinha forçada. Sempre tão espirituosa, Carol. Fernanda e Patrícia não eram diferentes. Passaram a primeira hora da festa me arrastando para perto de homens promissores, leia-se, velhos, barrigudos e com cara de quem confunde amor com investimento financeiro, ou tentando me convencer a investir numa consultoria de imagem com a guru das celebridades emergentes que era a nova queridinha delas. Eu ouvia tudo com a paciência de quem observa um documentário sobre os rituais de acasalamento de uma espécie exótica. A cada conselho delas, eu apenas sorria e dizia, obrigada, meninas, vou pensar com carinho. E, mentalmente, adicionava mais um item à minha lista de motivos para não ser como elas. A certa altura, o mestre de cerimônias, um apresentador de TV local com um bronzeado artificial e um sorriso igualmente fabricado, subiu ao palco para os agradecimentos protocolares. E lá veio o momento que eu, secretamente, aguardava com um misto de diversão e ironia. E não poderíamos deixar de agradecer, com o mais profundo reconhecimento, à Fundação Lumen, ele anunciou, a voz embargada de uma emoção ensaiada, pela sua generosidade incomparável, por sua visão de futuro e por seu compromisso inabalável com as causas sociais da nossa cidade. Graças à sua vultosa e anônima doação, este baile se tornou realidade, e centenas de vidas serão impactadas positivamente. Uma salva de palmas calorosa ecoou pelo salão. Vi Beatriz, Fernanda e Patrícia aplaudindo com um entusiasmo quase febril, os olhos brilhando de admiração pela misteriosa e poderosa Fundação Lumen.
Seus maridos e acompanhantes também batiam palmas vigorosamente, provavelmente pensando em como se aproximar dos figurões por trás daquela dinheirama toda. Quem será que está por trás dessa tal Fundação Lumen, hein? Fernanda cochichou para Beatriz, com os olhos arregalados. Deve ser algum bilionário novo na cidade, querendo lavar a imagem com filantropia. Ou algum político em campanha disfarçada, Patrícia arriscou, com a profundidade de um pires. Beatriz, sempre a mais bem informada, tinha sua teoria. Ouvi dizer que é um grupo de investidores estrangeiros, da Suíça, que está comprando terras por aqui. Querem se estabelecer com uma imagem positiva. Eu apenas sorria, tomando um gole do meu champanhe, excelente safra, aliás, escolhida a dedo pelo meu gerente de eventos da Auratech para a Fundação Lumen. A vontade de dizer meninas, o bilionário anônimo sou eu, a pobretona esforçada do vestido de brechó era imensa. Mas a hora ainda não era aquela. A vingança, como dizem, é um prato que se come frio. E o meu seria servido com talheres de prata, em louça de limoges, e com um sabor inesquecível. Enquanto minhas amigas se dedicavam à caça de informações sobre a Fundação Lumen e a arte de circular pelos grupinhos mais influentes do salão, aproveitei para observar o espetáculo da superficialidade humana em sua plenitude. As conversas eram um desfile de cifras, de destinos exóticos de férias, de marcas de luxo, de fofocas sobre quem estava falindo, quem estava traindo, quem havia feito a plástica mais recente. O beneficente no nome do baile parecia ser apenas um detalhe, uma desculpa para a ostentação e para o networking interesseiro. Os representantes das instituições de caridade que seriam beneficiadas pelo leilão circulavam com sorrisos tímidos e olhares esperançosos, mas eram, em sua maioria, ignorados pela nata da sociedade, mais interessada em posar para as fotos da coluna social do que em realmente entender a profundidade das causas que estavam ali para, supostamente, apoiar. Eu, por outro lado, fiz questão de conversar com alguns deles. Com a diretora de um orfanato que precisava de reformas urgentes. Com o fundador de um projeto que oferecia aulas de música para crianças carentes. Com a coordenadora de um abrigo para mulheres vítimas de violência. Ouvi suas histórias, suas lutas, suas esperanças. E, em silêncio, reafirmei meu compromisso de que a Auratech, através da Fundação Lumen, faria a diferença na vida daquelas pessoas. Uma diferença real, que ia muito além do glamour efêmero daquela noite. Finalmente, após o jantar, frugal para mim, que estava mais ansiosa pelo leilão do que pela lagosta ao termidor, o mestre de cerimônias anunciou o início do tão esperado leilão beneficente. As luzes do salão foram diminuídas, criando um clima de suspense e expectativa. As mesas foram sutilmente reorganizadas para que todos tivessem uma boa visão do palco, onde um leiloeiro profissional, com seu martelinho de marfim e sua lábia afiada, já se posicionava. Minhas amigas se ajeitaram em suas cadeiras, na mesa que Beatriz havia reservado com muita antecedência, bem de frente para o palco, claro. Os olhos delas brilhavam com uma mistura de cobiça e excitação. Aquele era o momento de ver quem era quem podia mais, quem daria o lance mais alto para arrematar as joias, as viagens exóticas, as obras de arte que seriam leiloadas. Os primeiros lotes foram de aquecimento. Uma garrafa de vinho raríssimo, arrematada por um empresário do setor imobiliário que queria impressionar a nova namorada. Um fim de semana num spa de luxo, disputado a tapas, metafóricos, claro, por duas socialites que precisavam desestressar da vida agitada. Um par de brincos de diamante, que Patrícia fez questão de que seu marido arrematasse, apenas para poder exibi-los no dia seguinte no almoço do clube. Eu observava tudo com um interesse quase clínico, estudando as táticas, as vaidades, os jogos de poder que se desenrolavam a cada lance. Beatriz estava particularmente ansiosa. Eu sabia o porquê. Havia um lote específico, o penúltimo da noite, que ela cobiçava há meses, um colar de diamantes e rubis de uma joalheria famosa, uma peça exclusiva e de valor inestimável, segundo o catálogo do leilão. Ela já havia confidenciado às amigas, e, claro, a mim, a amiga pobretona que só ouve, que Aparício, seu marido, tinha a obrigação de arrematar aquele colar para ela, como prova de amor e de status. Aparício, ao lado dela, parecia um pouco pálido, provavelmente fazendo contas mentais e imaginando o tamanho do rombo que aquela prova de amor causaria em suas finanças já combalidas. Enquanto o leiloeiro anunciava um maravilhoso conjunto de malas de grife, perfeito para sua próxima viagem a Mônaco, senti meu celular vibrar discretamente na pequena bolsa de veludo que eu carregava, uma bolsa antiga da minha avó, que certamente seria classificada como uma relíquia de mau gosto pelas minhas amigas. Era uma mensagem do meu assessor de investimentos da Auratech, Carolina, tudo pronto para o gran finale. O limite é o céu. Boa sorte e divirta-se. Sorri. O céu, de fato, parecia um bom limite para aquela noite. O leilão seguia, os lances subindo, a adrenalina tomando conta do salão. E eu ali, no meu canto estratégico, com meu vestido azul noite de brechó, tomando pequenos goles do meu champanhe, que continuava delicioso, apenas observando, esperando. Esperando pelo meu momento. Esperando pela peça principal.
A peça que não era o colar de Beatriz, mas algo muito mais valioso, muito mais simbólico. Algo que representaria não apenas uma aquisição de luxo, mas a minha própria declaração de independência e de poder, ali, no coração daquele mundo de aparências que tanto me subestimou. O leiloeiro, com sua voz impostada e seu sorriso profissional, anunciou a peça final, a joia da coroa da noite, o item que todos esperavam e que faria o queixo de muitos ali presentes, incluindo das minhas queridas amigas, cair com o estrondo no chão de mármore do Teatro Municipal. E agora, senhoras e senhores, para encerrar com chave de ouro nosso leilão beneficente, ele fez uma pausa dramática, enquanto as luzes do palco se concentravam num pedestal coberto por um tecido de veludo negro. Temos a honra de apresentar uma obra de arte de valor inestimável, uma peça que transcende o tempo e a estética, um verdadeiro investimento para a alma e para o patrimônio, a deslumbrante e única escultura em bronze, Aurora Transcendental, do aclamado e recentemente falecido mestre contemporâneo, Lúcio Valente. Coletivo percorreu o salão. Lúcio Valente era o nome do momento nas artes plásticas, suas obras atingindo cifras astronômicas em leilões internacionais. E aquela escultura, Aurora Transcendental, era considerada uma de suas últimas e mais significativas criações. O tecido de veludo foi removido, revelando uma forma abstrata, mas incrivelmente poderosa, em bronze polido, que parecia capturar a própria essência do nascer do sol, da esperança, da transcendência. Era de uma beleza que tirava o fôlego. O lance inicial para esta obra-prima, senhoras e senhores, e ele citou uma cifra que fez muitos dos presentes engolirem em seco e alguns dos novos ricos empalidecerem instantaneamente. Era um valor que já selecionava os verdadeiros tubarões da sala. Beatriz apertou o braço do marido com força, os olhos fixos na escultura, um brilho de cobiça e determinação em seu olhar. Ela havia perdido o colar de rubis para uma socialite mais rápida no gatilho, e com o marido mais disposto a abrir a carteira, e agora, eu sabia, ela não deixaria aquela escultura escapar. Seria seu troféu da noite, a prova de que ela ainda era a rainha daquele baile. Fernanda e Patrícia se ajeitaram em suas cadeiras, os olhos brilhando, prontas para assistir ao espetáculo da disputa entre os endinheirados. O leiloeiro abriu os lances. A batalha começou, acirrada, entre 2 ou 3 industriais conhecidos e um banqueiro com fama de colecionador voraz. Os valores subiam rapidamente, cada lance coberto por um murmúrio de excitação na plateia. E eu apenas ajeitei a alça do meu elegante e subestimado vestido de brechó, tomei o último gole do meu champanhe, patrocinado pela minha generosidade anônima, vale sempre lembrar, e esperei, com a paciência de uma predadora, o momento exato de entrar em cena. A pobretona esforçada estava prestes a ir às compras. E o item na minha lista de desejos era muito mais do que uma simples escultura. Era a cara de tacho das minhas amigas. O burburinho no salão do Teatro Municipal atingiu seu ápice quando o leiloeiro, um homem de cabelos prateados e uma voz que parecia ungida com mel e malícia, anunciou a Aurora Transcendental. A escultura de Lúcio Valente, iluminada por um facho de luz solitário no centro do palco, era de uma beleza quase dolorosa. Bronze polido que capturava e refletia a luz de forma etérea, suas formas abstratas sugeriam asas prestes a alçar voo, a promessa de um novo amanhecer, uma transcendência que parecia ironizar a futilidade da maior parte daquela plateia. Seu valor inicial, anunciado em tom de desafio pelo leiloeiro, era o equivalente a um apartamento de luxo nos jardins. Uma cifra que automaticamente eliminava os curiosos e deixava na arena apenas os pesos pesados da noite, ou aqueles desesperados por provar que eram. Vi Beatriz se inclinar na direção do marido, Aparício, os lábios vermelhos roçando a orelha dele, num sussurro que, mesmo à distância, eu podia adivinhar ser uma ordem velada, uma cobrança. Aparício, um industrial cuja empresa, eu sabia por fontes do mercado, vinha patinando perigosamente perto do vermelho, engoliu em seco, mas assentiu com um aceno quase imperceptível, o rosto uma máscara de tensão. A honra da família Bittencourt, e o ego de sua esposa, estavam em jogo. Patrícia e Fernanda, minhas outras 2 almas gêmeas da superficialidade, também se ajeitaram em suas cadeiras, os olhos brilhando como os de predadores diante de uma presa cobiçada, prontas para assistir e, claro, comentar acidamente depois, a batalha dos cifrões. Temos um lance inicial de R$500 mil. 500 mil pela Aurora Transcendental. Quem dá mais? Quem ousa mais por esta obra-prima que certamente valorizará qualquer coleção e, claro, o nome de seu afortunado proprietário, bradou o leiloeiro, varrendo o salão com um olhar experiente. Um silêncio tenso se instalou por alguns segundos, e então, a primeira placa se ergueu. Um banqueiro conhecido, com fama de colecionador discreto, mas voraz. 550 mil, anunciou o leiloeiro. Aparício, cutucado por Beatriz, levantou sua placa hesitantemente. 600 mil. A disputa começou, acirrada. Os lances subiam em progressão geométrica, 700, 800, 1 milhão. A cada nova cifra anunciada, coletivo ecoava pelo salão.
Os fotógrafos das colunas sociais se acotovelavam para registrar os rostos dos contendores, a tensão, o glamour daquela guerra de egos e extratos bancários. Eu continuava no meu canto estratégico, observando tudo com um leve sorriso nos lábios e uma taça de champanhe intocada na mão. Sabia que ainda não era minha hora. Deixaria que eles se exaurissem primeiro, que inflassem seus peitos e seus lances, antes de entrar em cena. Era como uma partida de xadrez, os peões e as torres se moviam freneticamente pelo tabuleiro, mas a rainha aguardava pacientemente o momento do checkmate. Aparício, claramente pressionado por Beatriz, que lhe lançava olhares fuzilantes a cada vez que ele hesitava em cobrir um lance, suava em bicas. Seu rosto estava pálido, e eu podia ver a veia saltando em sua testa. Ele estava jogando muito acima de suas posses, e eu sabia disso. A aurora transcendental seria, para ele, não um investimento, mas um buraco financeiro que o assombraria por anos. Mas a vaidade, a vaidade de sua esposa e o medo de parecer menor que os outros tubarões da sala, falavam mais alto. A disputa afunilou. Restavam apenas Aparício e o banqueiro colecionador. O lance estava em R$ 1.800.000. O leiloeiro, com a maestria de um regente, aumentava o suspense. 1.800.000 pelo Sr. Bittencourt. Temos 1.800.000. Alguém ousa desafiar a coragem e o bom gosto do Sr. Bittencourt? 1.800.000, dou-lhe uma. Beatriz sorria, triunfante, já se imaginando com a escultura na sala de sua mansão, o assunto da próxima edição da revista Caras e Bocas. Dou-lhe duas. O banqueiro balançou a cabeça negativamente, com um sorriso resignado. Era demais, mesmo para ele. Aparício respirou aliviado, enxugando o suor da testa com um lenço de seda. A vitória, e a falência iminente, eram dele. E foi então, naquele milésimo de segundo antes que o martelo batesse, que eu, do meu canto discreto, ergui minha mão, com a placa número 47, que ninguém até então havia notado. Minha voz soou clara e firme no silêncio que se formou, R$ 2.000.000. Se um raio tivesse caído no meio do teatro municipal, o efeito não teria sido mais devastador. Todas as cabeças se viraram na minha direção. Vi o queixo do leiloeiro cair, literalmente. Vi os olhos de Beatriz, Fernanda e Patrícia se arregalarem em puro e absoluto choque, como se tivessem visto uma assombração, ou pior, a pobretona do grupo cometendo uma loucura inexplicável. Aparício, que já comemorava internamente, engasgou com a própria saliva. DD 2 milhões, gaguejou o leiloeiro, recompondo-se rapidamente, os olhos brilhando com a perspectiva de uma comissão ainda maior. Temos um novo lance. R$ 2.000.000 pela senhora, ao fundo, no elegante vestido azul noite. Ele não me conhecia, claro. Eu era apenas a anônima do vestido de brechó que acabará de dinamitar o leilão. Beatriz me fuzilava com os olhos, a boca aberta num u de incredulidade e fúria. Ela cochichou algo raivoso no ouvido de Aparício, que parecia ter encolhido na cadeira. Ele olhou para mim, depois para a esposa, depois para o talão de cheques imaginário em sua mente, e, com um suspiro de derrota que eu pude ouvir mesmo à distância, balançou a cabeça negativamente para ela. Não havia mais de onde tirar. R$ 2.000.000 pela senhora de azul. Dou-lhe uma, bradou o leiloeiro, o entusiasmo renovado. R$ 2.000.000, quem se atreve a desafiar a audácia desta dama? Dou-lhe duas. Ninguém se moveu. O silêncio no salão era pesado, denso, carregado de uma incredulidade quase cômica. Meus lábios se curvaram num leve sorriso. Eu podia sentir os olhares das minhas amigas queimando minhas costas, mas não me virei. Mantive a postura serena, como se arrematar obras de arte milionárias fosse meu passatempo de todas as terças-feiras. E dou-lhe três, o martelo bateu com um som que ecoou como um trovão. Arrematado. A aurora transcendental é da senhora do vestido azul noite, por R$ 2.000.000. Uma salva de palmas para a nossa mais nova e generosa mecenas das artes e da filantropia. Os aplausos que se seguiram foram um tanto quanto confusos no início, mas logo ganharam força, impulsionados pela curiosidade e pela admiração pela figura misteriosa que havia feito o lance mais alto da noite. Eu me levantei, com a mesma calma com que havia dado o lance, e caminhei em direção ao palco para assinar os papéis da aquisição, sob os olhares atônitos de toda a alta sociedade ali presente. Ao passar pela mesa das minhas amigas, não resisti. Lancei um olhar rápido para Beatriz. Ela estava lívida, os lábios comprimidos numa linha fina de puro ódio. Fernanda e Patrícia me encaravam como se eu fosse um E que acabará de pousar no salão. Seus queixos, de fato, estavam em algum lugar perto do chão, junto com sua certeza sobre o meu status social inferior. Enquanto eu assinava os documentos da compra da escultura, sendo parabenizada efusivamente pelos organizadores do evento e pelo próprio leiloeiro, que agora me tratava com uma deferência quase obsequiosa, senti um prazer indescritível. Não pela posse da obra de arte em si, embora ela fosse realmente magnífica.
mas pela sensação de ter virado o jogo, de ter mostrado àquele mundo de aparências que o valor de uma pessoa não está na etiqueta de suas roupas ou no limite do seu cartão de crédito, mas na sua essência, na sua inteligência, na sua capacidade de construir seu próprio destino. Os fotógrafos das colunas sociais, antes tão desinteressados na amiga sem graça da trinca de socialites, agora se acotovelavam para conseguir um bom ângulo da misteriosa arrematadora da noite. Eu sorria para os flashes, um sorriso genuíno, de quem sabe que o melhor ainda está por vir. E estava mesmo. Após finalizar a papelada da escultura, peguei o microfone que o mestre de cerimônias me oferecia, com um ar de quem espera algumas palavras protocolares de agradecimento. Ele, assim como todos ali, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Boa noite a todos, comecei, a voz clara e firme, projetada para alcançar cada canto daquele salão agora silencioso e expectante. É uma honra e um prazer imenso poder contribuir para as nobres causas que este baile beneficente apoia. A Aurora Transcendental é, de fato, uma obra que fala à alma, e terei o maior prazer em adicioná-la à minha modesta coleção. Vi minhas amigas se entreolharem, os olhos arregalados. Modesta coleção, pareciam cochichar. Mas a noite de generosidade e de surpresas não termina aqui, continuei, e senti todos os olhares se intensificarem sobre mim. Olhei diretamente para a mesa onde Beatriz, Fernanda e Patrícia estavam sentadas, agora pálidas como fantasmas, os sorrisos de escárnio de horas atrás substituídos por uma expressão de puro pavor e antecipação do que viria. Como muitos de vocês sabem, este evento magnífico só foi possível graças ao apoio generoso de diversos patrocinadores. E o patrocinador master desta noite, fiz uma pausa dramática, saboreando o momento, é a Fundação Lumen. Um murmúrio de concordância e curiosidade percorreu o salão. Quem estava por trás da Lumen? A pergunta que não queria calar. E eu tenho a honra de anunciar, em nome da Fundação Lumen, e como sua fundadora e principal mantenedora, mais uma pausa, e desta vez, o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir uma agulha cair no carpete felpudo. Uma doação adicional, para além do patrocínio já realizado e do arremate desta belíssima escultura. Uma doação no valor de 5 milhões de reais, a ser dividida igualmente entre todas as instituições beneficiadas por este baile. Se o meu lance pela escultura havia causado um terremoto, o anúncio da doação adicional foi um tsunami. O salão explodiu em aplausos, assovios, gritos de bravo. Vi lágrimas nos olhos dos representantes das instituições de caridade. Vi o queixo do prefeito da cidade, que estava na mesa principal, cair com um estrondo quase audível. E vi minhas amigas, minhas amigas. Beatriz parecia ter sido atingida por um raio, os olhos vidrados, a boca aberta num espasmo de incredulidade. Fernanda derramou a taça de champanhe sobre seu vestido valentino. E Patrícia? Patrícia parecia prestes a desmaiar. A pobretona. A sem classe. A do vestido de brechó. Era ela. A bilionária anônima. A grande mecenas. A dona da festa. O sorriso que eu lhes lancei naquele momento não era de ironia. Era de pura, genuína e indisfarçável satisfação. A noite, de fato, estava sendo inesquecível. E o melhor, eu sentia, ainda estava por vir. O leilão da vaidade delas havia terminado. E o leilão da minha dignidade estava apenas começando a ter seus lances mais altos. O anúncio da minha doação adicional de 5 milhões de reais, em nome da Fundação Lumen, da qual eu me declarei ali, publicamente, como fundadora e principal mantenedora, caiu sobre o salão do Teatro Municipal como uma bomba atômica de filantropia e choque social. Por alguns segundos, o silêncio foi tão absoluto que eu podia ouvir a minha própria respiração, levemente ofegante pela adrenalina do momento. E então, o pandemônio. Uma explosão de aplausos, assovios, gritos de bravo, incrível, viva a Fundação Lumen. As pessoas se levantaram, os flashes das câmeras dos colunistas sociais disparavam em minha direção como se eu fosse a mais nova estrela de Hollywood. O prefeito da cidade, que antes mal havia me notado, agora se apressava em minha direção com um sorriso que ia de orelha a orelha e a mão estendida. Os diretores das instituições de caridade, com lágrimas nos olhos, tentavam furar o bloqueio de admiradores para me agradecer pessoalmente. E minhas amigas? Minhas queridas Beatriz, Fernanda e Patrícia. Elas eram um espetáculo à parte, um estudo tragicômico da queda de um império de arrogância. Seus rostos, antes rosados pelo champanhe e pela excitação do leilão, agora ostentavam uma palidez cadavérica, com exceção das maçãs do rosto de Beatriz, que queimavam num tom de vermelho furioso que nem a maquiagem mais cara conseguia disfarçar. Seus queixos, que já haviam visitado o rodapé do salão quando arrematei a Aurora Transcendental, agora pareciam ter atravessado o assoalho e cavado um buraco em direção ao centro da terra. Beatriz, a líder do trio, a rainha do baile destronada, me encarava com uma mistura de horror, incredulidade e um pânico crescente nos olhos. Aquele olhar que dizia, como isso é possível? A Carol. A nossa Carol pobretona? A do vestido de brechó.
Não, não, não. Fernanda parecia ter encolhido na cadeira, os ombros curvados, como se quisesse se fundir ao veludo do estofado e desaparecer. Patrícia, por sua vez, alternava o olhar entre mim, o marido recém-adquirido, que agora a encarava com uma expressão de em que cilada eu me meti, e o próprio reflexo no espelho da bolsa, talvez conferindo se seu mundo de aparências ainda estava intacto. Soiler, não estava. Enquanto eu era conduzida pelos organizadores do evento para uma breve entrevista coletiva improvisada, Senhora Carolina, qual o segredo da Fundação Lumen? Como a senhora concilia sua vida empresarial com tanta generosidade? Esse vestido maravilhoso, é de algum estilista novo que precisamos conhecer? Lancei um último olhar para a mesa delas. Estavam sozinhas. Aparício, o marido de Beatriz, havia se levantado e se dirigido ao bar, provavelmente para afogar as mágoas, e o rombo na conta bancária que ele quase fez por causa do ego dela, em doses generosas de uísque 12 anos. Os outros acompanhantes delas também pareciam ter encontrado motivos urgentes para circular pelo salão, deixando-as isoladas em sua ilha de constrangimento e humilhação. A noite, para mim, transformou-se num turbilhão de cumprimentos, agradecimentos, propostas de novas parcerias filantrópicas e uma admiração que, confesso, era um tanto quanto desconcertante, mas também profundamente gratificante. Não pela bajulação em si, mas pela constatação de que, sim, eu havia feito a diferença. E, mais importante, havia feito do meu jeito, sem alarde, sem a necessidade de ostentar minha riqueza para ser reconhecida. O reconhecimento veio como consequência, não como objetivo. No final da festa, quando o salão já começava a se esvaziar e a música ambiente dava lugar ao barulho dos garçons recolhendo as taças, vi Beatriz se aproximar de mim, hesitante, o glamour da noite anterior substituído por uma expressão de cansaço e uma humildade forçada que não lhe caía bem. Fernanda e Patrícia a seguiam a uma distância segura, como damas de honra de um funeral. Carol, ela começou, a voz um pouco rouca. Nós, queríamos te parabenizar. Pela sua generosidade. E pela surpresa. Você realmente nos pegou de surpresa. Obrigada, Beatriz, respondi, com uma polidez fria que não deixava margem para falsas intimidades. Fico feliz que tenham apreciado a noite. Nós não sabíamos, Carol, Fernanda gaguejou, os olhos baixos. Sobre a sua empresa, sobre a fundação. Se soubéssemos. Se soubessem, o quê, Fernanda? Questionei, arqueando uma sobrancelha. Teriam me tratado com um pouco mais de respeito? Teriam zombado menos do meu vestido de brechó? Teriam me oferecido um lugar melhor à mesa, em vez de me usarem como o token da amiga remediada para realçar o brilho de vocês? Elas se encolheram. Patrícia arriscou um sorriso amarelo. Ah, Carol, não fala assim. Nós sempre te adoramos. Você sabe disso. É que, às vezes a gente brinca, né? Mas é tudo com carinho. Carinho. Aquela palavra, na boca dela, soava como um insulto. Olha, meninas, eu disse, com um suspiro que carregava anos de paciência e decepção acumulada. Eu agradeço a tentativa de reaproximação. Mas acho que, depois desta noite, ficou bem claro que vivemos em mundos diferentes, com valores diferentes. E, sinceramente, o mundo de vocês, com suas etiquetas de preço e seus julgamentos baseados em aparências, já não me interessa mais. Mas, Carol, nossa amizade, Beatriz tentou, a voz embargada, numa performance digna de um Oscar de coadjuvante dramática. Nossa amizade, Beatriz, se é que um dia ela existiu de verdade, sobreviveu à base da minha tolerância e da conveniência de vocês. E, esta noite, ela teve o enterro de luxo que merecia. Com direito a champanhe do bom e cobertura da imprensa. Virei-me e as deixei ali, paradas no meio do salão que se esvaziava, com suas joias caras e seus corações vazios. Não senti raiva, nem mesmo triunfo. Apenas um cansaço profundo e a certeza de que um ciclo, finalmente, havia se encerrado. No dia seguinte, a cidade não falava de outra coisa. As colunas sociais estampavam minha foto, no meu elegante vestido azul noite, que, da noite para o dia, virou um clássico vintage de valor inestimável e a história da filantropa misteriosa que arrematou a obra de arte mais cara do leilão e ainda fez uma doação milionária. Os telefones da Auratec e da Fundação Lumen não paravam de tocar. E minhas amigas? Bem, elas se tornaram o alvo preferido das fofocas e da zombaria velada da mesma alta sociedade que elas tanto prezavam. A história do vestido de brechó e da humilhação que elas me fizeram passar, agora contrastada com a revelação da minha verdadeira identidade e do meu poder financeiro, virou anedota nos chás da tarde e nos jantares elegantes. Elas, que tanto julgaram pela capa, foram julgadas e condenadas pela própria superficialidade. Beatriz, pelo que soube, teve uma crise nervosa e passou uma semana reclusa.
Aparício, o marido, aproveitou a confusão para renegociar os termos do acordo pré-nupcial deles, agora que a galinha dos ovos de ouro da esposa havia se revelado um pavão com muito mais plumas do que patrimônio real. Fernanda e Patrícia tentaram, por algumas semanas, se reaproximar de mim, com mensagens melosas e convites para almoços de amigas. Ignorei todas. Elas não faziam mais parte do meu mundo. E, sinceramente, eu duvidava que um dia tivessem feito de verdade. Minha vida, a partir daquele baile, mudou. Não porque o dinheiro ou o reconhecimento público tivessem me transformado, mas porque eu finalmente me permiti ser quem eu realmente era, sem filtros, sem a necessidade de me adequar a padrões que não eram os meus. Continuei discreta em minha vida pessoal, mas a Auratec e a Fundação Lumen ganharam uma visibilidade que impulsionou ainda mais nossos projetos e nossa capacidade de fazer a diferença. A aurora transcendental, a escultura que arrematei, não foi para a sala da minha casa. Doei ao Museu de Arte Contemporânea da cidade, com uma placa discreta, doação da Fundação Lumen, em nome de todos aqueles que acreditam no poder transformador da arte e da generosidade. O vestido azul noite? Guardei-o com carinho, como um troféu, um símbolo da minha jornada. E, de vez em quando, eu o uso em eventos especiais, não para ostentar, mas para me lembrar de que a verdadeira elegância não está na etiqueta, mas na autenticidade, na história que carregamos, e na coragem de ser quem somos, mesmo quando o mundo insiste em nos enfiar em caixinhas apertadas e preconceituosas. Aprendi que a verdadeira riqueza não se mede em cifras bancárias ou em quilates de diamante, mas na capacidade de sermos fiéis aos nossos valores, de usarmos nossos recursos para o bem comum, e de nos cercarmos de pessoas que nos amam pelo que somos, não pelo que temos. E que, às vezes, um simples vestido de brechó pode ser a armadura mais poderosa contra a futilidade e a arrogância de um mundo que, felizmente, eu escolhi deixar para trás. Minhas amigas me ensinaram uma lição valiosa, a de que a solidão acompanhada de dignidade é infinitamente preferível à popularidade vazia e à amizade de fachada. E essa lição, meus caros, vale mais do que qualquer obra de arte. Uau, que noite de gala foi essa da Carolina, hein, pessoal? Ela não só deu um show de elegância com seu vestido de brechó, como também deu uma aula de filantropia e uma lição inesquecível nas amigas snobs. Essa história é a prova de que o que realmente brilha não é o diamante no pescoço, mas a generosidade no coração e a inteligência nas ações. Quem aí também adorou ver a Carolina colocando as madames no seu devido lugar? Se você curtiu essa reviravolta espetacular e acredita que a verdadeira classe não tem preço, já sabe, esmaga o like, compartilha essa história com aquela amiga ou amigo que adora uma boa dose de O Mundo dá Voltas, e se inscreve no canal. Porque aqui, meus queridos, a gente adora desmascarar a futilidade e celebrar as vitórias de quem tem conteúdo de verdade. Tem muito mais histórias com finais surpreendentes e mensagens poderosas vindo por aí. Fiquem ligados e até a próxima!